Olá a todas, o meu nome é Inês e hoje venho contar-vos como foi a minha experiência com a mamoplastia de aumento. O que é que me fez recorrer a esta intervenção estética, nomeadamente a mamoplastia de aumento? Não foi de todo por não me sentir bem com o meu corpo, neste caso com as minhas maminhas, foi sim porque queria preencher algumas lacunas, digamos assim, que estavam associadas ao meu peito, nomeadamente esta zona do decote ser um pouco vazia. Porque eu já tinha algum volume, a minha mama já tinha algum volume, já era assim mais redondinha, mas o que é que acontecia? Nesta zona do decote ela era mais vazia e de lado notava-se uma ligeira depressão. O objetivo seria então preencher a zona de cima, a zona do decote da mama. Não foi de todo por não me sentir bem, até porque eu sou uma pessoa bastante resolvida com o meu corpo e eu acho que nós temos que fazer, se nos sentirmos bem, se acharmos que faz sentido para nós, devemos sim avançar e fazer. Portanto, foi um dos motivos que me levou a recorrer a esta intervenção estética. Uma das principais coisas que eu fiz foi muita pesquisa, não só vídeos no YouTube semelhantes a este, em que algumas das meninas contavam a sua experiência, como é que tinha sido desde o dia em que decidiram fazer até ao dia da cirurgia, contaram também como é que foi pós-operatório, situações que tenham ocorrido e também pesquisei sobre potenciais clínicas a quem eu poderia recorrer para fazer então a minha mamoplastia de aumento. Depois de muitas consultas a que eu fui, há algumas clínicas, umas que me tinham sugerido amigas que já tinham feito também o procedimento, outras por serem conhecidas na área, mas foi então que eu encontrei uma clínica que eu tanto gostei dos trabalhos como do atendimento em si. Eu criei logo uma ligação com o médico, eu acho que isso é muito importante e toda a gente percebe no dia que encontra o médico, por assim dizer. Foi então que recorri à clínica FMR do Dr. Filipe Magalhães Ramos para fazer a minha mamoplastia de aumento, marquei lá a consulta e na consulta consegui logo ficar maravilhada. Porquê? Eles têm um programa que nos permite visualizar como é que o nosso peito poderá ficar. Basicamente, de uma forma leiga, é mais ou menos isto. Eles filmam esta zona do peito e depois, nesse programa, eles tanto conseguem adaptar o tamanho, o tipo de próteses, maiores, mais pequenas. Depois há dois tipos de próteses, a prótese redonda e as próteses anatómicas, e eles conseguem nos mostrar nesse programa como é que vai ficar as nossas maminhas. Um resultado muito aproximado daquilo que vai ficar, para nos ajudar também a perceber e a visualizar como é que ficará no futuro as nossas maminhas. Portanto, foi muito giro. Também me colocaram um sutiã assim desportivo, em que colocavam umas próteses experimentais. Colocávamos dentro do sutiã para percebermos se nos sentíamos confortável, se era aquilo que queríamos, porque muitas vezes nós não conseguimos ter percepção dos tamanhos. Portanto, isso ajudou-me muito, isso e poder visualizar um potencial resultado das minhas maminhas ajudou-me efetivamente a avançar, tanto com o tamanho como com o tipo de prótese. Relativamente ao tipo de prótese que eu optei foi pelas próteses redondas, até porque o meu objetivo era preencher mais a zona do decote. Nesse mesmo programa nós também conseguimos logo ver o tamanho, eles conseguem lá dentro de um intervalo colocá-las maiores, mais pequenas, e nós vamos conseguir visualizar como é que ficam na nossa estrutura, sendo que esse é um dos fatores em que o médico tem muita decisão. Ele consegue perceber através da nossa estrutura aquilo que ficará ou não ficará melhor. Nós, claro que temos sempre uma palavra a dizer relativamente a se queremos um bocadinho mais natural ou um bocadinho mais preenchido. Eu disse sempre que queria uma coisa muito natural, mas também que cumprisse o objetivo, que era mesmo ficar com um bocadinho mais de decote, um bocadinho mais pronunciado nesta zona. Deixei muito nas mãos do médico, ele no dia da cirurgia viu aquilo que seria melhor para mim, só quando acordei é que soube exatamente o tamanho que tinha. Na clínica FMR deixaram-me sempre muito à vontade relativamente a todas as questões e a todas as dúvidas que eu tivesse, estive sempre em contacto com a clínica, tive sempre muita facilidade em chegar até eles e em questioná-los sobre tudo. É muito importante termos confiança com a clínica em que fazemos, com o médico com que fazemos esta cirurgia
e por isso eu aconselho vivamente a clínica, por ter tido aliás uma experiência tão boa. Depois de vistos todos estes pontos acerca de como é que seriam as próteses, qual o tamanho que seria, qual é que seria toda a logística no dia da cirurgia, o pré-operatório, o pós-operatório, que é tudo esclarecido ainda na clínica, na consulta que irão ter. Todas as dúvidas que tenham, não tenham vergonha de perguntar, até porque não deixa de ser uma cirurgia, é algo que terá de ser ponderado, terão de ter a certeza que é aquilo que querem e estarem super confiantes e à vontade com aquilo que vão fazer. Tudo aquilo que tem que ser esclarecido deverá ser esclarecido na consulta ou depois da consulta. Eu estive sempre em contacto com a clínica, eles foram super prestáveis e deixaram-me super à vontade para todas as dúvidas que eu tivesse e que eu quisesse questioná-los. Portanto, a consulta foi muito produtiva. Foi aí que eu decidi que seria então a clínica escolhida e então marcar a cirurgia. Foram-me dados todos os cuidados pré-operatórios, todos os exames que eu teria que fazer para ver se estaria apta para fazer a cirurgia ou não. Na cirurgia eu levei a minha mãe como acompanhante para estar sempre comigo, e o que acontece é, quando nós chegamos lá, eles encaminham-nos para a nossa cama, onde vamos tirar toda a nossa roupa, vamos nos desinfetar, e eles dão-nos aquelas batas, aqueles procedimentos habituais antes da cirurgia. Ficamos lá deitadinhas, muito ansiosas, à espera que venha a enfermeira, nos coloque o soro e faça todos os procedimentos que são habituais. Para vos ser sincera, até ao dia eu não estive nada ansiosa, mas à medida que iriam ser feitos todos os procedimentos, a colocação do soro, a enfermeira e a anestesista a virem falar comigo e tudo mais, fui ficando cada vez mais ansiosa. Toda a gente super atenciosa, super cuidadosa, sempre prontas a dar ali uma palavra de conforto para nós estarmos calmas, porque é uma coisa boa que nós vamos fazer, que nós tanto ambicionamos e tanto esperávamos que acontecesse. Ainda me lembro de, na altura, dizer à anestesista que a única coisa que eu queria era acordar, portanto, ficassem tortas, ficassem uma para cima, uma para baixo, a única coisa que eu queria era acordar, porque realmente aquilo que eu tinha medo era da anestesia. Quando nós acordamos, a sensação que eu tive foi uma sensação de muito frio e parece que não passou tempo nenhum. Eu me recordo, tinha o sutiã e a faixa colocada, mas fui logo com as mãos, senti, já tinha as minhas maminhas novas, claro que ainda estava muito inchado. Tive ainda um tempo no recobro, depois mudaram para a zona do quarto, em que estaria já a minha mãe à espera. E na altura o Rui, o meu namorado, também já estava lá à minha espera, e a primeira coisa que eu perguntei à minha mãe foi como é que estava, porque eu ainda não tinha mobilidade suficiente para me dobrar e para estar a olhar. Portanto, ela disse que estava muito bem, claro que ainda estava inchado, mas que estava tudo bem. As enfermeiras avisam logo, quando nós acabamos a cirurgia, avisaram logo a minha mãe de que teria corrido tudo bem, que estavam muito bonitas. Esta é uma cirurgia em que nós saímos no próprio dia, mas o que é que aconteceu? Eu fiquei mesmo muito mal disposta, então eu nem me conseguia levantar da cama, então tive que ficar mais algumas horas para ver se me recompunha, para não correr qualquer tipo de riscos. Eles foram super compreensivos comigo, até porque eu demorei imenso tempo a tentar levantar-me. À noite vim para casa e vim dormir. No que diz respeito a dores, posso dizer-vos que nesse primeiro dia, nessa primeira noite, não tive qualquer tipo de dores. Também tive de vir com os drenos para casa, que é isso que assusta a maior parte das pessoas, mas os drenos foram tirados passado 1 ou 2 dias. Eu acho que esses primeiros dias são os dias em que nós temos realmente mais dores associadas. Porquê? Porque acaba por ser desconforto associado à dor, porque nós não conseguimos logo dormir totalmente deitados, temos que dormir com alguma inclinação, ainda está tudo muito recente, os drenos também causam algum desconforto, e posso dizer-vos que depois desses 2 dias, quando fui retirar os drenos, foi uma mudança total. Essa remoção dos drenos, digamos assim, é muito rápida, é 1 segundo, portanto é uma dor de 1 segundo, mas alivia muito. Portanto, nesse dia que eu tirei os drenos foi um alívio imenso. Vim para casa e já estava muito mais à vontade no que diz respeito à mobilidade dos braços, porque esta zona é a zona que fica condicionada. Nessa primeira semana, sempre com a ajuda da minha mãe, até porque eu preferi que ela
estivesse a semana toda comigo para me ajudar ao máximo e que eu não tivesse que fazer qualquer tipo de esforço. Passado 3, 4 primeiros dias, começou a haver uma melhoria bastante notória, tanto em termos de dor como em termos de mobilidade. Já conseguia andar mais direita, porque até então tinha sempre tendência a curvar-me assim um bocadinho para não me doer aqui a zona dos pontos, até porque a minha incisão foi uma incisão inframamária. Eu optei por fazer o corte para cicatriz ficar na zona por baixo da mama, porque a mama ia acabar por tapar essa cicatriz, e não optei pela zona do mamilo, até porque para mim não faria sentido, porque em termos de simetria não haveria nada a corrigir, não fazia sentido para mim fazer nessa zona, portanto optei pela cicatriz inframamária. Quando retirei os pontos, senti um alívio imenso, até porque ele já estava bem cicatrizado, mas tentei ao máximo cumprir todos os cuidados pós-operatórios que o médico e as enfermeiras me passaram, até porque eu estava em contacto com a enfermeira, nós temos o número da enfermeira, podemos enviar todas as perguntas, todas as questões que temos ao longo dos dias, até porque vai surgindo sempre coisas novas e isto é uma situação nova para nós, portanto faz sentido nós não sabermos algumas complicações, algumas questões que vão surgindo pelos dias, então temos sempre ali uma pessoa 24 horas ao nosso dispor que nos ajuda e nos tira todas as dúvidas. A clínica também me disponibilizou um saquinho com toda a medicação que eu iria precisar para o meu pós-operatório. Esse saquinho trouxe para casa e tinha lá todos os medicamentos que eu tinha que tomar para prevenir possíveis infecções ou complicações e até mesmo para as dores que pudessem advir da cirurgia. Passado alguns dias já podemos recorrer às drenagens, que é uma das indicações que nos dão para o pós-operatório, porque realmente faz a diferença no processo de melhoria em termos de inchaço nas maminhas. Eu recorri a uma técnica de massagens muito conhecida e que eu ainda hoje recomendo a todas as minhas clientes, que é a Karine. Ela ajudou-me imenso na minha recuperação. Ela é incrível, vem ao domicílio, faz também as drenagens, sendo que a primeira drenagem podemos fazer na clínica porque está incluída no valor total da cirurgia. Posteriormente a isso, eu optei por fazer com a Karine por gostar mesmo muito do trabalho dela e ser uma pessoa muito profissional e que já tinha muita experiência neste tipo de questões. Eu fiz cerca de 6 drenagens. Nas 2 primeiras eu notei logo imensa diferença, foi o que me fez continuar. Porquê? Porque cada vez que ela vinha fazer uma drenagem eu via melhorias que não via naqueles dias em que não fazia nada. Realmente fazia muita diferença e até mesmo ela deu-me algumas luzes de como poder fazer em casa quando ela não estava, para que conseguisse melhorar cada vez mais e o inchaço desaparecesse cada vez mais rápido. Passou cerca de 1 ano e meio da minha cirurgia e este é o resultado final. Eu estou muito satisfeita e não estou nada arrependida de ter feito esta cirurgia, porque vi que realmente foi de encontro àquilo que eu ambicionava. Continuo a ter consultas na clínica para acompanhamento, para também ver se está tudo bem e para mim faz realmente sentido estas consultas para perceber também ao longo do tempo a complicação que possa haver. Pelo menos estou sempre a ser vigiada e isso foi das principais questões que me fez também optar por escolher a clínica FMR. Em termos de valores, eu não vos consigo dar um valor exato, até porque cada caso é um caso. No meu caso foi a mamoplastia de aumento, mas muitas vezes na consulta de avaliação nós conseguimos perceber qual é que será o melhor procedimento e aquele que se irá adequar melhor a nós e àquilo que nós queremos como resultado final. Através da página de Instagram da clínica FMR podem ter acesso a todos os contactos, colocar todas as vossas questões acerca de vários procedimentos que eles dispõem. Qualquer dúvida que tenham também podem enviar-me mensagem privada, vou tentar responder de acordo com a minha experiência. Espero que tenham gostado, um beijinho e até à próxima!